A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Wilton. Eu resolvi gravar esse vídeo para tratar de um assunto muito importante nos nossos dias. Se pudessem dar um tema a esta reflexão, o tema seria pastores ou dirigentes de congregação. O tema seria pastores ou dirigentes de igrejas. Jesus falou na sua palavra que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em outro texto ele diz que as suas ovelhas o conhecem. Logo o Senhor tratou a sua igreja como suas ovelhas, e automaticamente ele se tratou como pastor delas. Analisando, vendo os últimos dias, convivendo com homens e homens, pessoas e pessoas, líderes e líderes, fica uma pergunta no ar em relação às pessoas que estão à nossa frente. São pastores ou simplesmente dirigentes de igrejas? Quero levar essa palavra não a pastores, não aos pastores, mas a todo o povo de Deus, e principalmente a você, meu irmão, que deseja, que almeja o episcopado, que almeja o ministério, que desde a sua conversão Deus começa a falar no teu coração e começa a te chamar para a obra. A palavra de Deus diz que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E é maravilhoso você sentir de Deus que o Senhor está lhe chamando para fazer a sua obra. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos tempos, é que tem muitas ovelhas e poucos pastores. Jesus, em sua palavra, ele disse: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. Nesse texto ele trata de seara, o campo, as almas, e os ceifeiros, os pregadores da palavra, os pregadores do evangelho. Mas aí eu comecei a meditar sobre a igreja, as ovelhas e os seus líderes, os pastores. Às vezes a gente diz: eu sou da igreja tal, da igreja A, da igreja B. Na minha igreja o meu pastor é fulano, o meu pastor é ciclano. E assim a gente vai caminhando com aquele pastor, com pastores, com líderes. Mas às vezes tem dias, existem momentos em que nós precisamos literalmente de um pastor. Afinal de contas somos ovelhas, não é verdade? E como uma simples ovelha, nós precisamos de um pastor. E quando a gente procura esse pastor, muitas das vezes a gente não encontra no nosso pastor o pastor de ovelhas. Encontramos um mero dirigente de igreja. Baseado no que o Senhor disse: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. Com essa mensagem eu quero dizer: roguemos, pois, ao Senhor das ovelhas para que Ele mande mais pastores.
Irmãos, só você sabe o chamado que você tem no seu coração. Só você sabe. Você sabe o que Deus colocou no teu coração, o chamado que você tem. Eu fui criador de ovelhas durante muitos anos, pastor de ovelhas, ovelhas que eu digo animais. E esse conhecimento de ovelhas me faz entender perfeitamente o que o Senhor quis dizer com as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Me faz entender perfeitamente quando o Senhor disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Uma vez, chegando no curral, e o meu irmão, hoje ele é pastor de ovelhas, ovelhas animal, e ele foi trazer as ovelhas dele. Ele tem 60 cabeças de ovelhas, 60 ovelhas. E estávamos todos reunidos ali, eu, a esposa dele, minha esposa. E ele chegou com um rebanho de ovelhas, aquele monte de ovelhas, e meus filhos começaram a brincar. E ele ficou inquieto, olhava para o curral e ficou inquieto. Aquela inquietação perturbava a gente, porque as ovelhas estavam ali e ele estava inquieto. E de repente ele disse: falta uma ovelha. E aí a esposa dele disse: tu tá doido? Tantas ovelhas assim, como é que você sabe que tá faltando uma ovelha? E ele disse: tá faltando uma ovelha, eu sei mais qual é. É aquela que estava amojada, estava prenha, estava perto de parir. No rebanho também tinha muitas ovelhas amojadas. A esposa dele disse: a mojada tem um monte. Ele disse: não, mas eu sei qual é, eu vou atrás. Isso era 6 horas da tarde, já escuro. E ele pegou o carro dele e foi lá no cercado, lá no mato. E ele demorou. E a gente começou a ficar preocupado. De repente chegou ele no carro com a ovelha em cima do carro, com o borreguinho do lado, com o filhote do lado. E ali meditando nessa palavra, e eu que já tinha sido criador, assim, pastor de ovelhas, só que eu criava poucas, as minhas eram 10, 12, ele cria 50, 60. Meditando nisso, amados, eu pude ver e pude compreender o que o Senhor Jesus quis dizer com eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diante de tal conhecimento, diante de tal constatação, diante de tal vivência, eu consigo ter uma certeza no meu coração de que nós devemos cada vez mais rogar ao Senhor das ovelhas que mande mais pastores. Os pastores de hoje, os denominados pastores, eu não vou aqui generalizar, porque conheço alguns e estes verdadeiramente são pastores de ovelhas. Mas numa boa parte, e talvez até na sua grande maioria, os denominados pastores, eles têm sido somente, tão somente, dirigente de igreja. Olha, queridos, é normal, é natural ser dirigente de igreja. Diáconos, presbíteros, evangelistas, na sua grande maioria, na sua totalidade, se tornam dirigentes de igrejas. Só que para se tornar dirigente de igreja, basta esse chamado, basta essa consagração. Mas para ser pastor, tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor dedica seu tempo, deve dedicar o seu tempo total às ovelhas.
Ele tem que ter disponibilidade na sua vida secular, na sua vida espiritual, na sua vida como um todo, de ter sempre tempo para cuidar das suas ovelhas. No rebanho de ovelhas existem ovelhas fortes, existem ovelhas fracas, existem aquelas ovelhas que não dão trabalho algum, que são fortes, robustas, que criam seus filhotes muito bem. Mas também no rebanho existem muitas ovelhas problemáticas, existem aquelas fujonas, existem as ovelhas que nunca estão satisfeitas com seus pastos e querem sempre comer no pasto do vizinho. Existem as ovelhas que são fraquinhas, doentinhas, que precisam de mais cuidados. Existem as ovelhas que se misturam com os bodes, achando que são da mesma raça. E compete ao pastor delas cuidar de cada uma conforme a sua característica, conforme aquilo que ela é, aquilo que ela tem. E às vezes lhes falta a paciência, lhes falta o conhecimento do que é criar ovelhas, lhes falta o cuidado, o carinho, a atenção. Eles estão simplesmente preocupados com juntar ovelhas para dizer que tem muitas e simplesmente isso. Então, meu irmão em Cristo, você que é um presbítero, você que é um diácono, você que é um obreiro na casa do Senhor, você que deseja o episcopado, analisa bem o teu chamado, a tua chamada ministerial. E começa a trabalhar isso em você. Se você pretende um dia tomar conta de igreja, tomar conta de congregação, ser um líder de um grupo, não queira ser simplesmente um líder. Não queira ser simplesmente um dirigente. Não queira ser simplesmente aquele que está à frente de um grupo. Busque do Senhor o pastorado. Desejar o episcopado, amados, é desejar também ardentemente cuidar de vidas, cuidar de almas, cuidar, ser pastor. Ser pastor é cuidar. Ser pastor é dar carinho. Ser pastor é dedicar, é abdicar das suas próprias vontades, do seu próprio tempo, para cuidar do tempo de outros. É negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz. E a cruz é a obra de Deus, é o ministério. E lutar e viver pelo bem-estar das suas ovelhas. Muitos jovens, muitos homens desejam o episcopado porque lhes dá aquela sensação de autoridade, de destaque no meio da grande multidão. Se você chega num grande culto, se você chega num culto, logo se procura dar destaque, chamar para a tribuna, sentar na cadeira mais à frente, estar num lugar mais de conforto, estar destacado do grande grupo. E aí aquele jovem, quando aceita Jesus, ele começa a analisar e a ver isso e diz: eu quero ser um obreiro. Os que começam com esse pensamento se tornam dirigentes de igrejas, porque ele só buscou o destacar-se do grande grupo. A grande minoria, por outro lado, de jovens que aceitam Jesus, de homens
eles começam a sentir, olhar e ver que aquelas almas, aquelas vidas, as que estão fora perdidas e as que estão dentro precisando de cuidado, necessita de alguém que olhe por elas, que cuide delas, que oriente, que exorte-as, que ensine-as, que esteja com elas. E esse jovem, de repente, esse homem que aceitou Jesus, com esse pensamento, ele vai cuidando, vai fazendo, vai trabalhando. O fato dele estar lá no destaque, estar na tribuna, ser convidado para isso ou para aquilo, é só mero detalhe. O que na verdade mesmo ele quer é fazer algo pelas almas, pelas ovelhas. E nisto o Senhor o toma e o consagra ministerialmente e o coloca para ser pastor de ovelhas. Diante dessa explanação, eu pergunto: o que você vê hoje? O que você mais vê? São pastores ou dirigentes de igrejas? O teu pastor hoje para você é um pastor ou ele é simplesmente o dirigente da tua igreja? Diante dessa reflexão, a pergunta que eu faço é: você como obreiro, você como aquele que deseja o episcopado, você como aquele que deseja servir ao Senhor, você quer ser um pastor? Ou simplesmente você quer estar no lugar de destaque da grande multidão? Reflita sobre isso. E lembre-se, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas o conhecem, conhece a sua voz e o tem, ou melhor, e as tem como seu pastor. Reflita sobre isso. Medite um pouco na palavra de Deus. Medite sempre na palavra de Deus. E mais uma vez eu digo: deseje, queira o episcopado, queira ser um obreiro na casa do Senhor. Mas acima de tudo, se você deseja ser um líder, antes de ser um líder de grupo, antes de ser um dirigente, queira ser acima de tudo um pastor de ovelhas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.